Evangelho, quinta-feira da sexta semana do tempo pascal. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: pouco tempo ainda e já não me vereis. E outra vez pouco tempo e me vereis de novo. Alguns dos seus discípulos disseram então entre si: o que significa o que ele nos está dizendo? Pouco tempo e não me vereis, e outra vez pouco tempo e me vereis de novo, e eu vou para junto do Pai? Diziam, pois, o que significa este pouco tempo? Não entendemos o que ele quer dizer. Jesus compreendeu que eles queriam interrogá-lo. Então disse-lhes: estais discutindo entre vós, porque eu disse, pouco tempo e já não me vereis, e outra vez pouco tempo e me vereis? Em verdade vos digo, vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quinta-feira da sexta semana do tempo pascal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos dá a graça de continuarmos a meditar o 16º capítulo do Evangelho de São João. Ontem encerramos o discurso a respeito da vinda do Paráclito, da vinda do Espírito Santo. E Jesus, hoje com seus discípulos, faz um breve anúncio a respeito do seu retorno. O Evangelho começa com uma frase dita por Jesus, anunciando o que está por acontecer. Bom, cada dia que passa se torna mais evidente para a gente, não é mesmo? Como Jesus fala com clareza, sem esconder absolutamente nada. Mas os discípulos, naquele momento, ainda não estão prontos, digamos assim, para compreender, mesmo que o Senhor já tivesse feito o primeiro, o segundo, por exemplo, anúncio da paixão, que são muito evidentes, são muito diretos, eles não associam o que o Senhor está dizendo com o que está por acontecer a respeito de sua paixão e ressurreição. Jesus, no 16º versículo, diz: um pouco de tempo e já não me vereis mais, não me vereis. Mais um pouco de tempo ainda e me vereis. E essa frase do Senhor gera toda uma discussão entre os discípulos que não conseguem saber do que Jesus está falando. Bom, ainda não foi dado a eles a graça necessária de compreenderem, pois devem percorrer com Jesus o itinerário da sua paixão, morte e ressurreição. Aqui eu gostaria de chamar a atenção de vocês para esses dois grandes tesouros. O primeiro nós já compreendemos e temos falado sobre ele, que o Senhor vai cuidando de nós a fim de que possamos progressivamente compreender o anúncio da verdade. Mas, por outro lado, um segundo ponto que hoje aparece de uma maneira muito viva é o fato que, para compreender, é necessário que eles percorram junto com o Senhor. E o Senhor que os escolheu está por eles e com eles nesse tempo. Eles estão entrando dentro de um tempo que lhes foi anunciado, mas que permanece para eles incompreensivo. Eles não conseguem chegar a uma compreensão lógica, uma compreensão racional, a uma evidência material do tempo que está ali, às portas. Mas o Senhor
nem por isso deixa de falar com toda clareza para eles a respeito desse tempo que está às portas, e o Senhor vai estar com eles durante todo esse percurso. O que está às portas do devir de nossas vidas? O que está às portas da nossa história? Bom, talvez tenhamos alguma ideia, mas seguramente não conseguimos compreender perfeitamente em toda a sua extensão. Contudo, o Senhor já nos anunciou que esse tempo que está à porta da nossa vida chegará e Ele estará conosco. Assim como esteve com os discípulos, assim como anunciando para eles e colocando todas as evidências diante deles, mesmo eles não conseguindo compreender, mas o tempo está ali. A compreensão não vai retardar nem antecipar o tempo acontecerá segundo a vontade de Deus, e está às portas, está debaixo do nariz deles, esse tempo da qual o Senhor fala, da sua ausência, mas eles não conseguem perceber, mesmo tendo sido dito tudo, porque eles vão compreender na medida em que atravessarem esse tempo, e o Senhor estará com eles. Percebeu? Da mesma forma acontecerá muitas vezes em nossa vida. Quando às vezes nos vemos ansiosos porque queremos já entender tudo a respeito desse devir, desse tempo que está por chegar na nossa vida, que talvez o Senhor já tenha nos falado com muita evidência sobre ele, mas nós ainda não alcançamos. Entendemos que alguma coisa se consegue, como nós normalmente falamos, né? Intuir, entrever, porém queria ter tudo muito claro e seguro nas minhas mãos. Só que a clareza e a segurança virá ao longo do viver esse tempo que está por começar. O que nos basta são duas coisas: saber que está nas mãos do Senhor, pois Ele já nos falou a respeito, significa que é conhecido e está em suas mãos esse devir em nossa vida, esse tempo que está do nosso futuro, né, do nosso daqui a pouco, e que o Senhor irá percorrer conosco. Basta. Essas duas coisas são suficientes. Senhor, o Senhor conhece tudo, conheço. Perfeitamente, está tudo em minhas mãos. Tá bem, o Senhor vai percorrer comigo? Vou percorrer contigo. Tá bom, seja feita a sua vontade. Amém, Senhor. Eu permaneço aqui vigilante às suas palavras, os seus gestos e suplicando, seja feita a tua vontade, meu Senhor, seja feita a tua vontade. Atento à tua voz, atento aos teus gestos, eu estou aqui e caminho, Senhor. Para mim basta saber que tudo está em tuas mãos e que o Senhor estará do meu lado. Isso me basta. E é dessa forma que, como discípulos de Cristo, somos chamados a viver cada momento da nossa vida. Esse é o grande testemunho do cristão diante de um mundo que fica sempre de pernas para o ar, diante de tantas mudanças, agitações, transformações, incertezas. O cristão é aquele que caminha com essas duas verdades: tudo que está por vir está nas mãos do meu Senhor. Ele já me sinalizou, ainda não compreendi o que está por vir, mas eu sei que tudo está nas mãos dele e que a cada passo de hoje até o depois desse tempo que está por vir, o Senhor estará comigo e não vai me deixar. E não só isso, é Ele que vai me conduzir. Então, amém. Senhor, Maranatá, venha, realiza. Eu me coloco em tuas mãos, eu confio. O cristão consegue, diante das situações mais tempestivas da vida,
diante das situações mais agitadas da vida, ter consigo uma serenidade e uma paz interior por causa dessas duas verdades. É hora de renovarmos elas, meus irmãos, porque diante de tudo aquilo que vemos e ouvimos, e diante de tudo aquilo que muitas vezes somos pressionados a viver e a responder, quanta agitação pode entrar no nosso coração, quanta, digamos assim, urgência ou mudança de atitude, né? A gente começa a criar uma certa desconfiança em relação a Deus e a atribuir um excesso de confiança ao nosso fazer, à nossa capacidade de controlar as variações e as variáveis da vida. E não é bem assim. A gente sabe que a gente não consegue controlar tudo. Controlemos o que o Senhor nos permite controlar. Cuidemos daquilo que nos for entregue aos cuidados. O cristão não é aquele que está alienado ou alheio, mas é aquele que se deixa conduzir pelo Senhor. Essas duas certezas, o tempo que está por vir na minha vida está nas mãos do meu Senhor e Ele vai estar comigo a todos os instantes, é o que vai me ajudar a ter os sentimentos equilibrados, a ter as sensações aguçadas, a ter a inteligência aberta e a, sobretudo, desejar com vigor viver o tempo presente. Então são essas duas verdades de fé que vão nos ajudar a poder manter o vício, a vitalidade de todos aqueles outros valores humanos, ou seja, intelectuais, morais, que vão ser necessários para viver bem esse tempo, o presente e o tempo que está por vir. Sem essas duas colunas robustas que a fé nos entrega, a certeza de que está nas mãos do Senhor e que o Senhor nos acompanha, nós não vamos conseguir ter olhos suficientemente atentos, uma inteligência suficientemente aberta, afetos suficientemente equilibrados e, sobretudo, uma sensibilidade suficientemente aguçada para viver em prol da comunhão com o próximo, em prol da caridade, em prol da verdade e da justiça, tudo que temos por fazer e tudo que temos, em uma só palavra, por viver. Confiemos no Senhor e ouvindo suas palavras e o testemunho dos apóstolos, né? Porque o Evangelho de hoje traz essa relação do Senhor com os apóstolos. A gente que conhece a história completa desse tempo e depois a ausência, o outro tempo, ou seja, tudo aquilo que os apóstolos estão ouvindo hoje em afirmações a respeito do tempo, nós já conhecemos como foi, né, na história. Então podemos ler o Evangelho de hoje enriquecidos ainda com essa alegria dos acontecimentos e uma certeza a mais, né? Que é aquela certeza que nasce do testemunho objetivo da vida deles, não só daquela experiência que foi o discurso do Senhor e o acontecimento da paixão, morte e ressurreição, mas também da vida dos apóstolos que estamos acompanhando nos Atos dos Apóstolos. E como eles, em muitos outros momentos da vida, viveram exatamente essas passagens e viveram com grande centralidade em Deus. Ilumina-nos, Senhor, para que também nós tenhamos essas duas colunas robustas que nos alicerçam para a vida, para o nosso hoje e que nos permite ter um coração e uma humanidade nas tuas mãos, capaz de ser um dom de amor pelo nosso próximo e uma celebração da vida que o Senhor nos concede. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Imaculada Virgem Maria e pela intercessão dos santos anjos de Deus, desça sobre todos vós a bênção do Deus Onipotente, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.